Pascoalzito. Senhor. René Júnior e Júnior Dutra, contratados do Corinthians, estão fazendo exame médico Estão hoje? fazendo exames médicos. Tem um integrante do programa que ontem falou que do René, o centroavante... O Júnior Dutra. Júnior Dutra. Quem falou, peraí, quem falou foi o Roberto. Não, o presidente do acabou, clube. ele já descartou. Mas peraí, expusemos aqui o próprio Roberto de Andrade falando que o Júnior Dutra não viria, que não existia a transação. Não dá pra acreditar em dirigente, viu, Não, até dá, Fabinho. Não dá. Sabe o que dá? Não dá. É que, peraí, gente. O negócio é o seguinte, dá pra acreditar em dirigentes. Só que o Roberto de Andrade, ele já tá num processo de transição. Gente. Já praticamente é ex-dirigente. Então não é o mentir. Roberto hoje que está tocando as contratações do Corinthians. Agora ele pode mentir. A questão não é essa. Eu vou fazer uma defesa do Roberto. Defender o Roberto. Vou. Roberto tá com um problema particular, que a mãe do Roberto tá 15 dias numa UTI. É mãe, ele tá lá preocupado. E eu vou te falar, o Mano não estava errado e nem o Roberto, cara. O problema é que a coisa mudou. Ele disse que o Carille pediu o cara, né? Era uma pedida. Isso não é novidade também. O Júnior Dutra tinha pedido um valor, o Corinthians falou que não. O Carille queria o jogador porque queria e depois os números baixaram e foi numa coisa dentro do que o Corinthians podia fazer. Então nem o Mano errou, nem o Roberto errou. Não estou entendendo, a explicação que você deu não explica nada. Mas exatamente. O que aconteceu foi o seguinte, O que o Roberto... não entendeu quem não quis. Não, a gente entendeu o que você falou. Só que você sabe que tem uns caras que não querem entender. Havia uma pedida que não estava dentro dos padrões do que o Corinthians queria. E a conversa tinha esfriado. Gente, o Alexandre Matos entrou aqui no começo do ano e falou, olha, o Palmeiras tem interesse no Borja. Nos valores que o presidente do Atlético Nacional está falando, não tem a menor condição do Palmeiras conversar. Se ele resolver baixar os valores, o Palmeiras vai para cima. Passou 2 semanas, o Borja foi contratado. Mas passado 2 semanas, ok, bem. O problema é que passou no máximo ali 2 horas, porque ele tinha dado uma declaração aí de manhã e à tarde ele fechou porque o negócio. Porque o negócio tinha ido pro saco. Pra onde? O negócio tinha acabado. A cachumba. O negócio tinha acabado. O negócio tinha acabado. O negócio tinha acabado. A pedida não dava, o Carille insistiu, o Júnior Dutra, alguém deve ter para o Júnior Dutra, você está indo pro Corinthians, amigo. Será o novo Casim? Mas o principal impasse ali, Benja, que havia nessa transação do Júnior Dutra, foi o caso dele ter assinado uma procuração para o empresário, naquela primeira conversa. Agora que essa procuração vai entrar, então, o empresário vai entrar com uma ação na justiça contra ele. Houve lá o primeiro contato do Corinthians pelo Júnior Dutra e havia uma procuração de um empresário. O negócio esfriou e o Júnior Dutra, quando passou a negociar novamente com o Corinthians, ele passou a negociar diretamente com o clube. Sabe por quê? Porque a família do Júnior Dutra e o Júnior Dutra queriam muito vir jogar no Corinthians. E o empresário estava fazendo o jogo duro. Mas a partir do momento que você assina uma procuração, você representa o seu direito na mão do cara. Eu vou te falar, o jogador muitas vezes aí é afoito, ele começa a assinar uma série de documentos, muitas vezes sem saber o que é, e dá uma procuração assinada para o cara e fala, me represente. Aí agora vai ter que brigar na justiça. Não vai brigar. Vai, o Júnior Dutra vai ter essa batalha judicial com o empresário. Vai jogar no Corinthians, você vai resolver, depois faz o Rashid. Não sei, Benjamin. Eu já não penso assim. Eu acho que as coisas têm que ser esclarecidas desde o primeiro momento. Quando o negócio foi encaminhado pelo empresário, a coisa não funcionou. Você tem toda a razão. Tem toda a razão. Quando a mãe do jogador tomou a frente do negócio, a coisa caminhou. No Corinthians dizem que a família do Júnior Dutra é corintiana. Que a família é corintiana. E que fez questão que ele jogasse no Corinthians e houve um empenho da família nesse segundo momento para acertar a ida dele para o Corinthians. Ao contrário do que disse aqui um companheiro nosso do programa que achava que ele não ia mais. Aliás, o presidente do clube. Mas eu só não entendi a informação da mãe do presidente. Se vira, não vou mais defender você, não. Toma, trouxa. Não. Vou te defender, você sim, mas que me escorraçar no ar, mas eu entendo, porque é uma questão, às vezes o cara, assim, é uma questão de empatia. Existem pessoas que têm empatia por outras. Ou antipatia. Ou não têm essa empatia. É o caso vivido, entendeu? Nesse momento. Então tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Então, Pascoal, por que o Corinthians ainda está atrás do Trellis? Porque o Corinthians quer mais um jogador experiente. Então, mas já tem Casim, tá certo? Tá trazendo o Júnior Dutra, tá trazendo o Trellis. Sim. Pascoal, muito mais do mesmo. Há um grande ponto de interrogação sobre o Jô ainda. Mesmo com a palavra do Jô,
para um candidato, o Benja disse que já é presidente, mesmo com a palavra do Júlio, que ele ficará. Você acha que o Andrés não será o presidente Eu do acho que o Corinthians? Andrés será o presidente do Corinthians. E eles fazem cada atrapalhada lá no Corinthians, hein? Cara que não é nem candidato, paga para dar anistia. Olha, eu vou falar um negócio para você. O Corinthians também tem um negócio. Não, É o seguinte, acontece o seguinte, o Paulo Garcia, posso explicar? o Paulo Garcia é o eterno candidato a presidente do Corinthians. Eu gosto muito do Paulo Garcia, um cara muito bacana. Só que até agora eu não consigo entender. O Paulo, ele é candidato a presidente, ele é contra o Andrés, ele é a favor do Andrés. Porque ele estava lá pagando. Ele se aproximou do Roberto, agora se afastou. Agora ele põe camiseta do Andrés, está com uma camisa apoiando o Andrés, aí ele sai candidato, ele não sai, aí diz que ele apoia a oposição. Quando é a eleição? Ninguém sabe, fevereiro. Aí Porque ele gosta de aparecer, simples assim. Não, ele é boa pessoa, só que... Ué, ele pode ser boa pessoa, mas que ele gosta do holofote, ele gosta, porque toda eleição acontece isso. Ele sempre entra como candidato, depois ele retira a sua candidatura, aí muitas vezes ele é oposição a determinado cidadão, ali no caso até o próprio Andrés, agora ele veste uma camisa do Andrés, não dá pra entender o que o cara quer, a não ser holofotes em cima dele. Esse é um outro ponto. Aí a gente fala assim, não, só acontece no Vasco. Não acontece no Vasco. Não. Acontece no Vasco. Tem esse problema que o Sormani falou a respeito do Santos. Todo lugar tem. Todo lugar tem. Véspera eleitoral tem sempre isso. O pior é que é um diretor do Corinthians, né? O diretor do Corinthians é que tá ligando para as pessoas. O cara tá lá. É o Rachid. O Rachid. Ele é diretor do Corinthians. Apresentaram pelo Rachid, você falou isso com os caras, falou, não posso dizer, não posso dizer. Pra cá, os caras. Ligou para sócios do Corinthians que são inadimplentes. Ah, mas o clube também tá, então qual que é a diferença? Não, eu não Inadimplente tô falando de eleição. com relação a quê? Estou falando de eleição. Inadimplente com relação a quê? Os salários estão em dia. Peraí, deixa eu pedir uma licença para vocês aí, nós vamos lá direto para São Paulo. Mas estamos daqui a pouco mais informações do Grêmio, daqui a pouco tudo sobre a final da Sul-Americana Flamengo e Independiente. O que estávamos falando? Corinthians. Já não lembro mais. Em qualquer do Paulo Garcia que você ia explicar. É pedir demais, né? Falávamos do Júnior Dutra. Júnior Dutra. Nós estamos falando da política do A clube. política do clube a gente já falou, do Paulo Garcia, desse negócio. Até conversei A com... política do clube é meio chata. Ninguém sabe quem é Paulo Garcia, ninguém quer saber dessa história. Ah, tá. Depois Então, outra coisa, o André Santos vai ser o presidente, não vai estar resolvido. A minha informação é que ele já é. Então nós vamos ficar aqui. A votar a né? eleição é o que e precisa depois ter. tem outra É uma coisa. coisa muito Se a localizada. gente for ali, Zona explicar Leste tudo de que São acontece Paulo. com porque tem assim, o formato das campanhas são de chapinhas, pequenas chapas, depois se transformam em chapas, para depois a eleição. Só em fevereiro, aí nós vamos ter Só em fevereiro. inteiro pra Vai falar ter muito disso aí. tempo até lá. O que o Mano estava falando a respeito do Júnior Dutra é que o Júnior Dutra, no primeiro momento, não teve acerto, foi se acertar nesses últimos dias. O mesmo vale para o René Júnior. René Júnior tem um contrato terminado com o Bahia. O René Júnior teve passagem por algumas equipes do futebol brasileiro, mas assim, que eu tenha visto ele jogar com desenvoltura foi na Ponte Preta, que ele fez uma boa passagem, e agora do Bahia. Ele é cria do Madureira, né? É. Do Rio de Janeiro. Quem? René Júnior. Júnior. Eu já Começou na Tá ponte? bom pra Libertadores, Madureira. mano? O René Júnior fez um bom campeonato brasileiro. Ele não jogou no Mogi? Mogi Mirim? Não, na Não Ponte lembro, Preta. não lembro. Ponte Preta. Ele jogou no Mogi Mirim acho- também. Não lembro. Não Jogou, lembro. Eu não lembro. Eu lembro dele no Mogi Mirim. Mas o Júnior Dutra é bom jogador. Ponto. O Miquel tá nem, o Miquel tá de Pele férias. pode ser que tenha jogado Série C pelo Mogi Mirim. Mas, ô Flavinho, o Júnior Dutra é uma boa acompanho, peça por de isso que eu reposição, sim. O Júnior Dutra talvez não venha para ser titular. Eu acho que o meio-campo do Corinthians ele já está ali desenhado. mudou de com opinião, jogadores. parabéns. Não, mas. Parabéns, não, eu gosto das dele. pessoas que mudam. Peraí, Você não é inflexível, legal. Pascoal, Legal, porque vamos a lá, semana vamos lá. passada você não queria ver o Júnior Dutra pintado de ouro. Peraí. Tá falando do Júnior Dutra ou do René Júnior? Peraí. O Júnior Dutra, o Pascoal, São eu acho um primos. jogador limitado. Eu acho um jogador limitado. O Flavinho ele tinha perguntado a respeito do René Júnior. Ah, bom. René Júnior. Tô perguntando se os dois. O assim, pra- René Júnior é um grandes jogador que reforços dentro do meio campo do Corinthians eu acho que ele tem espaço. O Júnior Dutra, Pascoal, sinceramente, eu acho que ele tá bem abaixo. Ainda mais o Corinthians tentando viabilizar a contratação do Trellis. Entre um e outro, eu acho que o Trellis é mais jogador que o Júnior Dutra hoje. Eu acho que Também vale mais acho. a Eu tava pena aí. lembrando, o Corinthians nunca teve jogadores com o Júnior. Pode ver. Deve ter. Não, pode ver. Júnior? Você tá lembrando nada? É tudo Miquelete que fala pra Porque você. não tô de juro, fui eu isso aí. Tira o Não. ponto. Dorival? Dorival Júnior jogou no Corinthians, o animal. Ah, E não pode joga, ver. nem Na jogava. época era Dorival. Pode ver, o Corinthians nunca Não, teve. O Júnior foi técnico do Corinthians. Mas ficou uma semana, tu falando Não, mas jogador. interessa. Gente, Já eu falei, Já desmascarei eu falei você. jogador. Vamos para o próximo tema. Ó, vai, outro Não, tema, eu vai. falei jogador. Pega na história do nenhum- Corinthians. Nenhum jogador com Júnior? Pode ver. Deve ter. Não Vai, tem, o Palmeiras teve Roque Júnior. significa o quê? Nada. É cultura inútil. Mas A única coisa que ele tava falando é que Você lembra? Pô, ele jogou a Série C lá antes de ir pra Ponte. Antes de ir pra ponta, Mas ele jogou. só com você acha relação que o aos René jogadores. Júnior é uma boa reposição O para o meio René, campo. o René Júnior eu acho que E o sim. Júnior Pascoal. Dutra? O Júnior Dutra acho que não.
Com relação aí aos reforços do Corinthians, Benja, tá na cara que os maiores jogadores, aqueles jogadores aí que a torcida pode esperar um pouco mais, começarão a chegar a partir de fevereiro. Por mais que o Andrés já esteja encaminhando nos bastidores, ele nega a informação, ele fala que não está conduzindo nenhum tipo de transação, mas ele já está intermediando algumas situações, sim, e esses jogadores começarão a pintar dentro do Corinthians a partir de fevereiro. Quem são? Existem alguns nomes, Fevereiro Fabinho. já tá todo mundo fechado. Não, mas ele já tem engatilhado. É por isso que eu tô falando. O Andrés, Já por tá mais que ele rolando negue 60 hoje... dias de Por mais... férias, então? Não, pelo contrário, Fabinho. Muitas vezes aí quando você faz uma transação, você já garante ao jogador um contrato. Você já deixa aquele contrato de gaveta assinado. E o jogador já tem talvez o feeling... Ele vai começar a temporada no clube. ele fica de férias. Não, ele até dezembro, pode, janeiro. Pascoal. Ele até pode. O Andrés, em janeiro, porque todo mundo sabe que o Andrés ele faz parte da chapa do Roberto. Então não é uma oposição, é uma situação. O Roberto hoje, pela informação que eu obtive, ele não participa de mais contratação nenhuma. Participa. Ele tá ali só para assinar. Quem tá intermediando hoje situações aí dentro do Corinthians é o Andrés Sanches. Não é. Hoje quem está contratando os jogadores chama-se Roberto, chama-se Alessandro e chama-se Flávio Adão. Inclusive, o Alessandro vai continuar com o Andrés? Isso eu não sei. O que eu estou falando é o seguinte, hoje quem está contratando inclusive eu vou te dar outra informação. O Corinthians Tá mal informado, consultou... hein, Não. Precisa se informar melhor. Não, pelo contrário. Chegar aqui. Eu tô te falando. O Andrés, então, ele não tá conversando com ninguém. Que eu saiba, não. Que eu o saiba, Mauro sabe. sim. Ué, tá bom. Quem? Então dê nomes. Já falei aqui. Quem? Já falei aqui. O Andrés, ele tá tentando sim o Rafael Sobis. O Andrés, ele tá tentando sim o Rafael Sobis. Bom, eu não tenho essa informação, mas você está falando tudo bem. Desde ontem ele tá falando. Essa informação. O... Olha aqui, o Ele Corinthians... desmentiu a informação de que ele estava sim tentando o Gustavo Scarpa. Tentou sim. O Corinthians, tentou, sim. o Corinthians consultou o Gustavo Scarpa e se assustou com a pedida. Foi pedido ao Corinthians pelo Gustavo Scarpa 6 milhões de euros por 40% do jogador. É o que o Fluminense tem. E o Abelão renovou agora, né? Essa o Abelão ficou no Fluminense. Não renovou. Ele não renovou, ele ficou. Essa foi a pedida do Fluminense. 40% são 6 milhões de euros. O jogador, o Corinthians está atrás de 2 laterais esquerdos. 2, o senhor sabe. 2 laterais? É. Não sei. Um eu sei que vai voltar, que é o Guilherme Romão. Esse Mas não vai Corinthians ser ficar. titular. Esse O vai Corinthians está ficar. atrás de um que está na França, no Amiens da França, chama-se Danilo Avelar. Danilo Avelar, que o Palmeiras tentou contratar no início do ano passado e não teve como contratar por conta do teu vínculo com o clube, e o clube não liberou. Ele era do Torino, foi negociado. Esse é um lateral que o Corinthians está interessado e tentando trazer. Porque o Corinthians está com sérias dificuldades para achar um lateral esquerdo. Sérias. Então estão indo atrás. O Corinthians está buscando lateral esquerdo na América do Sul também. Não, são 2 laterais, não. Eu vou te falar, o outro também joga na Europa, que eu já vou te dar o nome. Os 2 hoje que o Corinthians está tentando são o Danilo Avelar e o outro eu já te vou falar o nome, que é um jogador também desconhecido. Pode ir na minha. Eu acho Estão tentando. Não, o Mano sugeriu. O Marcelo. Não foi eu que sugeri. Quem sugeriu foi o Cassino aqui, falando que o Palmeiras deveria ir atrás do Esse Marcelo, porque ele Danilo tem Avelar força para é brigar bom com o Real jogador? Madrid. E nós fizemos jogos dele jogando no Torino. Fizemos sim, você fez jogo dele no Torino. Eu acho bem razoável. Eu vou repetir o que eu disse quando ele foi indicado pro Palmeiras. Eu acho bem cozinho. Bem Joga assim, onde? Time que ele joga? Amiens. Amiens da França. E aqui que é Série B? Ah, não sei. Eu acho bem razoável. Eu vou ser porque no sincero, Torino eu ele não não conheço. conseguiu ser titular. É um jogador grande, jogador mais forte fisicamente, completamente diferente do Arana. Preto é branco. Branco. Eu acho diferente, eu acho que Danilo Avelar, jogador forte? alto e forte. Magrelinho. Não, alto e forte. Tu vai ver. Sabendo legal, hein? Não, então sou eu que tá. Eu vou fiz mais- jogo dele no Torino. Eu vou mais na informação do Pascoal. É que a imagem que eu tinha visto dele é um jogador magrelo e tal. Não, é um eu não jogador- conheço, eu sou sincero. Eu, não Eu sei. acho ele Você sabe quem é Danilo bem Avelar? razoável. Acho um jogador bem razoável. Eu fiz jogo dele no Torino. Ele tem 1,80. Junto com o Cassini. Você tem razão, ele tem inclusive. 1,85, jogador alto 79 E quilos. um cara Você forte. precisa Precisa se chegar informar mais bem melhor. informado. Eu que banquei o Júnior Dutra fora. Vai, e ele- o próprio Roberto de E Andrade meia hora falou depois ele isso. falou, não é eu, é. O próprio Roberto de Andrade não vou falou botar isso. pano pra A partir do momento que o próprio agora. presidente do clube vai lá e falar isso, agora falar, o cara é franzino, vai ter quase 1,90 Uma m. facção contra Não, eu falei aqui que eu não conheço o jogador. Eu tô dando a informação do jogador. Diferente do senhor que vou ver a falou, foto. Eu deveria saber melhor do que o Vê se senhor ele é Tô bom. fala. dando a Amiens é informação um time? que o Danilo Avelar e tem um outro lateral que eu esqueci o nome que eu tô tentando lembrar, porque é desconhecido também. Que também é desconhecido, que eu já vou te falar quem é. Ele é tão desconhecido que Não você nem tem- sabe quem ele é. É isso? Não, Você eu tem não nenhum- conheço, mas eu sou sincero, eu não conheço nem o Danilo Avelar e nem o Danilo outro. Avelar eu vi Olha, o jogar Danilo no Torino. Avelar, ele fez 8 jogos nessa temporada, 1 gol.
Mas a temporada começou agora. Sim. Tomou um cartão amarelo, nenhum vermelho. 2 vezes ele ficou no banco. E das vezes que ele ficou no banco, ele não Jogou no Cagliari. Jogou no Torino, no Cagliari. No Cagliari. Tô vendo pelas fotos aqui. Que jogou no Não, tô Cagliari. vendo aqui. Eu tenho os números dele no Torino também. Bem 16, apessoado. 17. Ele fez 3 jogos. Jogou pouco. 3 jogos. Aí, no 15 e 16, ele fez um total de 8 jogos da temporada inteira. Quantos anos ele tá? 14 e 15, ele fez um total de 32. Ele jogou bem no Cagliari e foi contratado pro Torino para a vaga do Bruno Pérez, que foi pro Bruno pra Pérez Roma. Santos. Tá sempre lá no Beco. Quantos anos ele tem? Então, mas tem um veja... rosto se a gente quadrado, parar pra mão de analisar- 28 anos, 1,85 m. Topete. Nasceu em Paranavaí. Gente, deixa eu falar um Hoje negócio. vale mais a pena ir atrás do Zeca do que inventar um Gente, lateral eu vou esquerdo. falar um negócio pra você. O Zeca, vou falar um negócio pra você. A informação que eu tive ontem também é que tem clube aí preocupado com o senhor me deu a informação. Por exemplo, a informação que eu tive até ontem, o Corinthians não queria entrar nesse imbróglio, não. Embrólio. A partir do momento o Sormani trouxe a informação, não existe mais contrato, agora é litigioso. Não discutir na justiça quem tem que pagar problema, quem. Acabou. A minha informação tá errada? A sua informação é correta. O Corinthians não quer Então a informação do Sormani tá errada. É a questão Eu não falei do que negócio- tá errado. Uma não invalida a outra. Eu não Uma falei que invalida. não, eu falei que a O informação Corinthians dele tá não errada. quer botar, o Corinthians não quer entrar nessa participar parada disso. enquanto não tiver a solução definitiva. Se não tiver a solução definitiva, o Corinthians não entrará no Mas negócio. pela informação do Sormani já existe uma decisão Gente, definitiva. mas o Corinthians a briga tem- agora é Zeca com o O Santos. Corinthians tem os advogados dele, o Corinthians tem uma linha, tem uma o Corinthians não orientação. quer entrar, porque eu falo assim, não queremos entrar nesse imbróglio, ponto. Quem foi atrás do Henrique do Fluminense? Corinthians. Não, mas quem? O atual presidente ou o candidato? Eu vou te falar, a informação, eu tinha dado essa informação semana passada. Uma pessoa do Corinthians me desmentiu. Eu falei com uma pessoa ligada ao jogador e falou que o Corinthians procurou. A informação que eu tenho, Pascoal pode até dizer se ela não é verdadeira, é que o Andrei Sanches, né, quem cerca ele, quem está nessa campanha, foi atrás do Henrique, abriram mão do Pablo e quando viram que era mais caro, falou, opa, Isso ele falou ontem. é isso? Então, como é que o Andrei... Então, eu quero chegar onde? Como é que o Andrei não está participando da negociação, É lógico então? que tá, gente. É só o Benja que acredita? É, pois é. O Benja, olha, Se é você... É outra raquetadora. você está sendo bobinho, mas Não, eu vou te tô sendo responder. bobinho. Não é questão de acreditar ou não acreditar. Você tem suas fontes e eu não falo nada. Eu tenho as minhas. Minha fonte falou. No momento, está contratando o Roberto, o Alessandro e o Flávio Adalto. Sem a participação do Andrés. Hoje são os 3 que estão contratando o Corinthians. Gente, acreditem quem quiser. Mas você acredita? Eu acredito, sabe por quê? Sabe por quê que eu acredito? Quando aí vem a fonte do Fábio, Eu acredito a fonte do Mano, e ambos dizem que... Fonte do Pascoal. Do Pascoal, que o Andrés está envolvido. Por que você só acredita na Fabinho, sua você fonte, acha na verdade? sinceramente que o Sabe Andrés por ele quê? só vai Eu vou começar a aumentar explicar. o B dele quando ele for o presidente Sim. atual? Pelo jeito... Em fevereiro, Sim. aí ele vai começar a correr atrás de jogadores? Sim, sabe por quê? O time já tá Tá bom, então você vai ver, Não, você vai ver. sim. Você vai ver. Nós nunca então, saberemos disso. Ok, não, nós vamos saber. Daqui a Até pouco ele grava um fevereiro, vídeo até dizendo que não fevereiro fez. vocês vão ver os jogadores que serão contratados pelo Corinthians. Até fevereiro, me cobre. Pode, Isso, até pode fevereiro cobrar. é um nível até de fevereiro, contratação. Vocês vão ver, Tem toda é isso que eu razão. estou falando para você. Você tem toda razão. São jogadores dentro de um patamar diferente. De um patamar que o Corinthians está no momento. Então, deixa eu te papapá, mostrar, eu acabei de falar não, pra você. Sim, Eu mas falei, em fevereiro vão começar a Não. aparecer os jogadores porque cobrões. depois que ele... E você É o que acha eu que ele falei. só começa a negociar a falei. partir da eleição? Claro que não, Gente, já vai chegar não, gatilhado. Benja. Tá Não, bom, Benja. gente, tá bom. Então eu tô sendo ingênuo, ok. Não tem problema nenhum. Vai mudar muita coisa. Não, tem muda, problema pô. A nenhum. gente não quer que você seja ingênuo. O que Pode muda... ser que eu sou Você sabe ingênuo, o que pode ser que muda? minha fonte é ruim. Você sabe o que não muda? Tem Não, problema ninguém nenhum. tá falando de sua fonte, Não, tá mas falando não de tem problema ingenuidade. nenhum, gente. Muda problema a base, nenhum. muda a base para você procurar os jogadores. O André que está estão. contratando? O Andrés tem algumas pessoas que estão observando o que está sendo feito. Ele está olhando o que está sendo feito. Tá opinando, Pascoal. Ele está olhando. Tudo que acontece no Corinthians hoje, em termos de renovação de contrato, em termos de dispensa de jogadores Tá e passando impossíveis por ele, contratações, claro. passa pelo Andrés Sanches, sim. Passa pelo Andrés Sanches, Você sim. está engolindo a gente. Passa. Tinha um Tá outro engolindo? Está engolindo a gente. Eu acho engraçado. Ele tá engolindo a gente. Eu acho Ninguém, engraçado. mas passa, Eu passa. acho engraçado. A porque no veemência dia... dele, a veemência dele me... Mas eu acho engraçado. Eu não tenho toda Eu essa acho veemência engraçado sua. que no dia que eu falei aqui que o Pablo não ficaria no Corinthians de jeito nenhum, ele não acreditou.
Porque o próprio jogador disse aqui no programa que ele estava 99,9999% renovado. Será que o jogador não disse isso porque acreditou no dirigente? Cada um... Que depois você deu a informação que jogava o número, mas não queria ficar. Não, eu dei a informação no primeiro dia. Eu falei, o Pablo não fica. Essa informação você deu depois. Não, senhor. Que o Corinthians apresentava, mas não queria fechar. Você não falou isso? Não. Você falou isso? Eu falei desde o primeiro dia. Eu falei assim, o Pablo não fica no Corinthians, ponto. Aí depois você deu outra informação. Porque o Corinthians... Não, eu falei no primeiro dia. O Corinthians não quer pagar 3,5 milhões de euros para um zagueiro e 400 mil reais por mês. Na conta do Corinthians, para um zagueiro... Era uma coisa inviável. Eu falei. Perfeito. Aí depois você acrescentou, você trouxe outra informação. Quero dizer o seguinte. O Corinthians apresentava proposta para não fechar. E quem foi o primeiro cara no programa que foi... Eu falei, quantas vezes eu falo aqui? Pode cravar que o André Santos é presidente do Corinthians. Fui eu. Outra coisa. Também brigando com o Citadini, brigando com o Paulo Garcia. Eu dei até o nome do vice de futebol, gente, o do William Monteiro Alves. Ele é o... Luiz Paulo Rosenberg vai ser o marketing. O Andrés colocou duas senhoras como vice-presidentes. Se essas coisas estão definidas... Mas as contratações ainda... As contratações... que você está falando. A contratação ainda não passa. Em fevereiro, quando ele assumir... Eu falei aqui, falei, gente, virão jogadores. Ô, Benja, com todo respeito, não dá para acreditar nisso. O Júnior Dutra não foi o Andrés que contratou. Não, tudo bem. Está na conta do treinador. É isso que eu tô querendo te falar, gente. Mas, ô, Benja, já tá René Júnior não foi. Isso está na conta do treinador do Deixa eu falar. Lógico que ele participa, gente, é óbvio. Você falou que não participava. Não. Ele observa. Ele não está no dia a dia, ele não está lá, ele não vai em negociação, ele não está ligando. Óbvio que ele tem ciência de tudo. Se você tem uma transição numa eleição, o Roberto... Gente, eu só estou falando que ele não está contratando, ele está indo. Ele vai começar, atrás do Henrique, atrás do Scarpa, ele não foi, que são os medalhões. Olha, ele gravou um vídeo... Você acreditou? Eu não estou te perguntando isso. O Roberto Andrade amigo, falou... Eu vou te falar, ele gravou um vídeo dizendo que não foi. Futebol é cheio de mentiras. Ok, então... Como é que... o empresário do Pablo diz que o Flamengo não fez proposta. O futebol é cheio de mentiras. Quando a gente erra informação, jornalista não assume. Pode repassar. Quem não assume? A minha informação... Eu erro. A minha informação era boa. Não rolou porque aconteceu um negócio. Ué, então é mentira de chumbo. Mas você tá falando até agora que eu falei do Júnior Dutra? O próprio Roberto de Andrade, presidente do Corinthians ontem, na hora do programa que ele estava dando uma declaração, dizendo que não havia mais transação com o jogador. Passou 2 horas, ele fechou o contrato. Então, quando a gente ouve, teoricamente, a pessoa que responde pelo clube e a coisa não dá certo, a gente faz o quê? E o Pablo falou que tá 99,999 e eu falei, não tá. Não tá. Ninguém também acreditou em mim, é um direito. O jogador tá falando, eu falei, não tá. Mas eu posso dizer pra você... Aí não fica, Pablo. Eu falei pra ele. Mas as coisas mudam, eu posso dizer pra vocês... O Menezes não tava certo com o Palmeiras? Você não falou aqui, o Mano Menezes? Eu falei. Aí que tá, as Sim, coisas só que mudam. eu errei. E eu venho Mas aqui as coisas mudam. Não, as coisas não mudam. Como não mudam? As coisas não mudam. Andaram. A gente erra. Não, peraí. Houve um contato do Palmeiras com o Mano Menezes. Também. Você tá misturando as histórias. Não tô não. A gente erra alguma coisa. Dirigentemente é outra coisa. Empresariamente é outra coisa. É claro. São coisas que... E a gente tem que saber em quem a gente confia ou não para falar. Perfeito. Então, tudo bem. A partir do momento que a gente não sabe, a gente dá uma informação que a gente acredita em A, B ou C e vai e solta uma coisa, a gente erra. Só uma coisinha. Você sabe, e eu vou dizer uma coisa que você sabe, tem gente no Corinthians, tem gente arrependida de não ter feito o contrato com o Pablo. Que eu acabei de falar. Porque o Henrique é mais caro, né? Essa versão já é diferente da que eu tenho. A hora que forem bater, a hora que chegar, os caras vão ver. Então segura aí, você vai contar isso aí. Segura essa história aí, que essa eu não tenho essa versão, você tem, você vai contar, que agora nós